Alô, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Na verdade, estamos em todas as partes, seja nos Estados Unidos, na Suíça, no Brasil, não há. Onde estiver uma pessoa que esteja interessada em aprender, tenho certeza que Deus vai nos colocar e tentarmos nos unir às ideias. Vem conosco, estamos no capítulo 6, uranografia. Hoje, em particular, a mocinha Terezinha, conversei com a mocinha Terezinha e pedi assim uma ideia. E trocamos figurinhas e achamos conveniente fazermos uma recapitulação do estudo, ou seja, da Via Láctea. Então, Terezinha, como vocês sabem, uma mocinha dessa, ela tem muito conteúdo. Aí eu pedi o conselho dela. O Antônio está lá, todo lá, tomando o leitinho dele, né? Isso. Via Láctea. Normal começando também, né? É, Novo tempo vamos. nem para falar. É ótimo. Vamos fazer de novo. É muito bom. Nina, eu tenho uma fascinação por planetas. Eu não sei, não entendo, sabe? Muitas vezes, oh mon Dieu, c'est dur. Mon Cuidado você Dieu. não ser atraído para o planeta Chupão, hein? Com essa Tô- atração toda Vou aí. ficar bem caladinha, viu? Né, Terezinha? Vou ficar caladinha, viu, Não exagera não Terezinha, que você vai não. ser atraído para o planeta Chupão. Toma Você cuidado. já A, viu Ma- falar nesse planeta, Zélia? Hã? a Já. Matiz, Eu nem sabia que era planeta, pensei que fosse um asteroide. Hã? a Matiz falou isso. A Matiz, em É. 1940. Ui! Gente, tá visível? Tá bem Tá visível, tá visível, tá grande. super visível. Bom, Áudio e som perfeito, não, tá gente, tudo realmente perfeito. eu tenho uma coisa com planetas. Às vezes, eu não tenho possibilidade de estar em montanhas, e em montanhas é uma coisa que me chama a atenção. E sempre foi assim. Incrível. Por isso que eu Logo, logo, vivo no meio da. logo morando na Suíça, você não tem oportunidade de estar no meio da montanha. Pelo amor de Deus, Zélia. Vou ficar calada. Depois, quando terminar a gravação, Isso é um país de montanhas. vou ficar Esqueça os caladinha, planetas e começa a curtir essas abafocada. montanhas aí. Oh, não, vai não. Oh, Ué, lá, então, lá. você quer botar Não, Gênesis, é isso? não. Estamos vendo aqui o que você Via Láctea aqui. Você está É porque, com. bom, mexeu com tudo. Bom, eu fui buscar nesse site aqui, é, eu vou até compartilhar. Ah, a Clarinha entrou! Então, eu achei tão bonito, Oi, gente, Clara, bom o dia. Boa conteúdo, eu tarde. achei tão bonito. É uma coisa que, quando eu vi a imagem, eu falei assim, ué, eu fiquei olhando para ela, fiquei conversando, falei assim, mas que essa imagem tá meio. Porque eu tinha uma visão completamente contrária da Via Láctea, né? E eu falei assim, nossa, que coisa, eu nunca tinha visto, dessa forma eu nunca tinha visto. Alô, Clarinha, bem-vinda. Olá, olá, Toda boa tarde. bonitona, a Desculpa o menina, tá vendo atraso, aí, tá? gente? Olha aí, é mole? Dá para tu? Tudo Então, bem, Clara? Olá para então, todos. Uma boa tarde alô. para Boa vocês, né? tarde. Boa tarde, Clara. Então, eu vou terminar, deixa eu ir lá no site. Alors, maintenant, oui, là. Não, eu acho que tem que ser aqui. Eu não tinha tanto problema, Zélia, porque o meu nome, meu pai botou em homenagem à Via Láctea, Antônio Leite. É mesmo? Ai, eu Sim. amo, Antônio, eu amo. A Márcia Você está vive indo aqui do tomando lado. leite mesmo, né, Antônio? Meu pai não sabia nem que existia a Via Láctea, quanto menos, muito menos a Via Láctea. Gente, me chamou muita atenção porque vocês se lembram da época do corona? Aí mostrava, nós estamos aqui no pequeno mundinho, o planeta Terra, olha onde nós estamos. Quando eu vi esse artigo aqui, eu falei assim, oh, meu Deus, eu não sabia disso. Olha só que interessante. Mas vamos então lá na Via Láctea. Gente, eu vou passar. ah, eu tenho problema para entrar no WhatsApp via computador. Alguém poderia fazer um favor? Eu posso colocar aqui, vou colocar o site
E alguém pode colocar lá no grupo, tá? Manda o link para mim que Antônio, eu você ponho. pode colocar, por favor? Você sabe? Mande o link para mim. Ah, Você quer que eu ponha é, mandar para você via Instagram ou via Telegram, é isso? Aqui, não, ó. aqui é a revista Galileu, certo? Então, eu estou colocando aqui, compartilhando. Oh là là, c'est dur la vie avec mon Dieu, parce que c'est pas normal ça. Alors, aí, ó, eu tive que sair. Aí, ó, Antônio, compartilha aí. Manda a Clarinha, eu vou enviar. Você colocando no grupo, e depois eu vim para a Clarinha. Clarinha não tem Você Telegram, não, abriu tá? para mim botar aí? Uai, tá aí na mensagem. Aí no Zoom. Sim, na mensagem, mas uma mensagem é uma coisa. Estou aberto igual você tá. Colocar no Zoom é outra. Eu Vai, entro Clarinha, pega aí, vai, compartilha aí, por favor. Ai, eu não entro tem, pelo ela não Zoom. tem o Telegram. Ai, mon Dieu. Terezinha, você É, cola aí, Você cola. não pode Mas pôr o link. compartilha aqui no chat, gente. Mas Já não tá, tem. gente, já tá no chat. Então, Aí que eu tô falando. Não, no chat é o link. Tá aí o link É o ela quer. link mesmo. Claro, eu Ela acho que quer ela que, quer. ela Aí quer que entrou, é isso aí? compartilhe. É para compartilhar o link mesmo. Tá, Bom, mas o negócio está aí, Zélia, na tela uhum. nossa, do Zoom. depois eu explico. Terezinha, se você puder, cola e coloca lá no grupo, por favor. Ah, isso eu posso, velho. Pelo amor de Deus. Isso que eu falei. Mas você não está se explicando direito. Agora Coloca. pronto. Deixa eu É que ficar calado. Agora tô. Poxa, meu irmão, o negócio tá bronca. Já pôs, Sara? Você já pôs? Ela não está no grupo, gente. Então, Ela não peraí. tem Telegram. Eu posso pôr Bom, também, mas eu não estava Não entendendo dá o que para você sair queria. Põe daqui aí, agora? Terezinha. É que ela está olha, compartilhando a tela, eu não consigo sair daqui agora. gente, então eu vou lá lendo, então tá na revista Galileu, eu vou compartilhando os links que eu Uhum. consegui no grupo, que eu acho muito importante, estava conversando com a Terezinha, creio que o estudo deveria ser assim, cada um indo em busca dentro do tema, do conteúdo, para estarmos trocando ideias, conversarmos e um complementando com aquilo que está faltando. Isso é um sonho de Zélia. Quem sabe eu desencarno, aí eu venho buscar você assim, gente, olha o conteúdo. Então, Eu pesquisei, estamos. não fui tão à frente como você, mas eu também pesquisei, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia esse Sírio, né? Fui buscar saber. Tem, assim, mas assim, o que eu estou te dizendo, Clarinha, que como é importante quando nós estamos estudando, as pessoas se interessarem pelo estudo. Sim. Não é só esperar, se esperarem que chegue o dia, tá lá, a jovenzinha Terezinha. Já Terezinha é o peguei a dia. Terezinha. Terezinha. Não, é com Terezinha hoje. Não é Zélia, é Clarinha, é Antônio, né? É o grupo em si. Então, vou lá. Via Láctea. São Olha lá, Zélia. 6 fatos que você... 6 fatos, Terezinha, depois eu envio para a Clarinha. 6 fatos que você precisa saber sobre a nossa galáxia. Já Então, eu fui coloquei lá buscar... já coloquei lá no Telegram, viu? Certo, depois eu envio para a Clarinha. Mas ela Não é está aí, 3, são ela é 6. menina esperta. Ela é menina esperta. São 6, não são 3, Zélia. Eu falei 6? Poxa, tá Você falou, difícil hoje o negócio. você falou 3. São 6 Porra, fatos. 6 fatos. Poxa, o negócio tá meio brabo. Eu acho que nem vou partir. Vou ficar calada, mas não posso falar. Bom, são 6 fatos que você precisa saber sobre nossa galáxia. Então, esse artigo é de 2021, certo? Da Ana Posse e a Dúlia de Mello e Geisa Ponte. Achei muito bom. Aqui é a imagem atual da Via Láctea. Uhum. É um panorama. E aí ele vem assim: conhecemos muito bem a rua onde vivemos, nosso bairro, nossa cidade e até o nosso país.
Mas você conhece a fundo sua casa cósmica? Nós moramos em uma galáxia chamada Via Láctea, uma linda espiral que é repleta, uai, que é repleta de curiosidades. Aí ele vem, uai, que isso? É mole? Ó Jesus na causa. Até o site aqui, né, ele tem aqui. Não está querendo entrar, pra vocês Tem que saberem. descer. Não, aqui, ó, não está aparecendo. Mas qualquer coisa eu estou lá no Word. Eu vou lá para o Word para poder mostrar. Mas aqui vocês viram a imagem, certo? Tem a outra imagem imensa. Aí tem. A seguir, listamos 6 fatos sobre ela que você vai adorar saber. Primeiro, nós já demos 19 voltas ao redor dela. Você sabia que não dá para fazer uma selfie da nossa galáxia? Aí entra aquilo que eu conversei. Aquelas fotos mostrando a Via Láctea e como uma setinha apontando para uma estrela falando, você está aqui, são falsas, porque ninguém nunca saiu da galáxia. Na imagem que você vê abaixo, usamos a galáxia vizinha, a Andrômeda, que é parecida com a nossa, também do tipo espiral. Ela tem braços que ficam sobre um disco e um núcleo que fica dentro de um bojo. Aqui, isso aqui vocês conhecem, gente. Ó, tá vendo? Aí diz aqui, olha, aqui tá, nós estamos aqui. Me lembro perfeitamente quando teve a parte do corona. E então, é ou não é falso? Do que nós estamos vendo aqui é de quem? Célia, mas aí ele pegou aquela foto mostrando a setinha, é uma representação para mostrar que nós, na nossa galáxia, nós estamos, não estamos, o nosso sistema solar não está numa posição importante, está numa periferia da Via Láctea, né? Então, é uma representação, não é de fato a Via Láctea, porque Foi não o que eu há. disse. É só uma. É porque ele está dizendo da selfie, que muitas vezes foi justamente Sim, sim. nessas coisas, Mas é por é isso que eu assim, disse que apareceu, que eles colocam geralmente em alguns sites, em alguns lugares, assim, olha, aham, nós estamos você aqui, está mas nós aqui, não sabemos que não tem nada, que não é a Via sim, mas Láctea, a nossa Via Láctea. é uma É. representação só para a gente entender mais ou menos a posição do nosso sistema solar dentro da Via Láctea. Só para a gente ter uma ideia, né? Aquela Sim, foto, não é? Como não temos uma foto da Via Láctea, muitas vezes a representamos com galáxias parecidas. Andrômeda é a nossa vizinha mais próxima e no futuro colidirá conosco. Aí está dizendo a foto aqui, a fonte. Aí vem, o Sol é uma das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea situadas em um dos seus braços. Ele, ou melhor, o sistema solar todo, ficam girando ao redor do núcleo. E apesar de não sentirmos, vamos a uma alta velocidade de 200 quilômetros por segundo. São 230 milhões de anos para completar um ano galáctico, ou seja, uma volta completa. Se levarmos em conta que o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos, dá para calcular que já fizemos isso 19 vezes. Interessante, Achei né? muito interessante como ele está. Olha, e esse artigo é de 2021. É bem Fui recente, buscar. né? É recente, é É. isso aí. Não, mas tem, gente. Tem de 2022 a 2023 e já mudou o número de estrelas. Nós estávamos falando, eu estava pensando, eu vi, gente, eu vi assim, 200 bilhões. Quando estudamos, eu acho que foi o Fernando, ou eu trouxe eu trouxe uma lista. Aí já tinha um número lá que eu não recordo qual era. Depois eu mostro. Bom, alguma coisa a conversarmos sobre esse
esse artigo aqui, gente? Bom, então são 6 fatos, são 6 pontos. Segundo, a Via Láctea não é só um simples disco. A Via Láctea é considerada uma galáxia de tamanho médio, tem por volta de 100 mil anos-luz de diâmetro e um halo, ou seja, estrutura esférica que envolve o disco. Ao seu redor, que se estende por 800 mil anos-luz de distância. Aí ela fala, o legal do halo é que, apesar de parecer praticamente vazio, ele hospeda 150 aglomerados globulares, e cada um deles tem mais de 100 mil estrelas. Já pensou a quantidade de estrelas? São 150 aglomerados. Nossa! Então, eu gostei muito dessa foto aqui. E olha como é, olha essa Via Láctea, olha o centro dela. Aí ele tem dizendo assim, falando sobre a foto. À esquerda, aqui, a Via Láctea representa vista de cima. No centro do disco, há uma estrutura em forma de barra com 13 mil anos-luz de diâmetro, formada principalmente por estrelas. À direita, nossa galáxia é vista no plano do disco. Ao redor da Via Láctea, vê-se o halo, que hospeda 150 aglomerados globulares, cada um deles com mais de 100 mil estrelas. Nossa, olha aqui. Uma perguntinha, Zélia. Se eu puder receber, se eu puder, senão a gente procura. Isso aí é uma foto da Via Láctea? Uai, tá aqui, ó, Edu. Foi tirada de fora da Via Láctea? Ó, foto da NASA. E foi tirada de fora da Via Láctea? Porque, na verdade, não é a nossa Via Láctea, ele falou que é Andrômeda. Ah, tá. Então, não Lembra é a que Via ele disse aqui em cima? Que ele Sim, falou? Andrômeda. Né? E aí está dizendo, aí, Aqui, aqui o texto aqui direito. embaixo diz que é a Via Láctea, né? Olha lá. Ele está dizendo, à esquerda, a Via Láctea, mas qual Via Láctea, Terezinha? Qual o nome da Via Láctea? Ele está dizendo, ele deixou bem aqui, ó. Ah, não, vamos começar. É, porque Via Láctea é só a nossa galáxia que tem esse nome, não tem outra, que eu saiba, não tem outra galáxia que tem esse nome. Não é, Antônio? Ô, Zélia, posso falar? Ah, desculpa, eu não tô vendo não, viu? Eu tô Não, eu aqui. sei, não, mas eu acabei de botar, não estava aí muito tempo, não. Ah, desculpa, sim. Zélia, eu acho que eu já falei para você, você para com esse negócio de ficar muito impressionado com o planeta, que você vai ser chupado pelo planeta chupão, pelo amor de Deus. Cadê? Peraí, onde está? O começo desse texto aí já foi o suficiente para mim parar de ler ele do segundo parágrafo. Você conhece, Taro, como é que é? Lê lá, conhece? A rua onde moramos. Não, é o primeiro parágrafo, é aí. Aqui. É isso. Como é que é? Vai. Você conhece a fundo a sua casa cósmica? A primeira pergunta que eu falei, qual que é a minha casa cósmica? Ô Zélia, quando você fala numa selfie, pelo amor de Deus, isso aí não dá nem para imaginar isso. Essas fotos da Via Láctea, aí só para não criar, porque eu nunca nem questionei isso, mas eu fiz a seguinte pergunta aqui ao Google. Has the Milky Way ever been photographed? Foi a nossa Via Láctea. Terezinha falou certo, a Via Láctea é nossa, essa é a nossa, da qual aí tem não sei quantos bilhões de sóis, de estrelas. Então aí já dá uma noção para a gente. Olha aqui. Vários diferentes telescópios, ambos no chão e no espaço, tirou várias fotos através de disco da Milky Way. Então, você está falando de foto. Essas fotos que você vê na internet, inclusive essa que você ponta aí, que o cara. Isso não foi uma foto tirada por cell phone. Então, se não houvesse essa possibilidade, Zélia,
Sequer a ciência poderia dizer algo sobre a Via Láctea, que já vem dizendo, eu não vou chutar agora, mas eu acho que é mais de alguns séculos já. Porque primeiro que o nosso planeta solar faz parte da Via Láctea. E quantos planetas acabou de falar no trecho que você viu aí? Então essas questões são muito complexas. E esses textos de internet, sinceramente, eu estou dizendo isso porque eu leio cientista, obras inteiras. A minha referência sobre ciência e sobre astronomia não são textos de internet, não quer dizer que não haja texto de internet que possa servir. Mas aí você vai ter que ter condições de averiguar a credibilidade desses. Muitas vezes a gente não tem a mínima nem de começar. Agora, obra científica de autores que escreveram, como eu tenho aqui, por exemplo, dois grandes cientistas, se você botar o nome dele na internet aí, 1870, 1860, 1850. Isso aí, o nosso céu do nosso sistema solar e da nossa galáxia já vem sendo explorado pela ciência há 2 séculos, velho, por cientistas de alta. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque nós não podemos penetrar nessas questões. A gente faz alguma referência só para checar contra as informações da doutrina, de um texto como esse, de um capítulo como esse, porque isso é coisa muito. Além de dizer que isso aqui é um texto psicografado de um espírito, mas tanto o espírito como o psicógrafo, que aos idade de 25 anos era chefe, era um dos cientistas mais renomados na Europa, estou falando de Camille Flammarion. Se essa gente não tiver credibilidade, por exemplo, o Flammarion escreveu obras e obras sobre isso aí, sobre o éter, sobre. Então, eu comecei já há algum tempo atrás fazendo isso, porque a gente era levado a nem falar em ciência, porque ciência é coisa só para cientista. Não. Ciência é coisa para a humanidade. Nós vamos ter que chegar lá. Quando o Espírito da Verdade falou assim, espíritas amai-vos e instruí-vos, isso faz parte. Então, eu estou só dizendo aqui, Zé, eu entendo, aliás, um dos motivos que eu estou nesse seu grupo aqui é porque eu vi você, seu desejo, a sua vontade de dividir lá numa reunião do Paulo, uma reunião daquela grandona, que tem mais de 100 pessoas, eu falei, puta, Zé, ele é super. E eu te parabenizo por todos esses esforços, mas a gente tem que ter, assim, uma preocupação constante de não avançar além das nossas capacidades de interpretação e de ver se a gente pode tocar no terreno ou não, porque, por exemplo, aqui no nosso estudo aqui, eu vou te dar um exemplo aqui. No nosso estudo aqui, nós temos uma pessoa que é físico e filósofo. Se essa criatura não puder dar para nós assim algumas dicas, por isso que eu botei aquela mensagem aquele ali, porque o Fernando é de humildade que dá gosto. Ele não está aqui Ele hoje, podia estar infelizmente. aqui para te Se ele não perguntar. puder dar assim alguma noçãozinha para nós, para a gente fazer referência, fazer relação tanto com a doutrina como o aspecto científico avançado da ciência mundana, a gente não tem para onde correr. Entendeu? Eu quero que você me entenda o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando. Eu tenho um maior interesse nessas questões, venho lendo já por décadas, mas em obras reconhecidamente, uma das que eu li recentemente, aconselho quem tiver capacidade de ler em inglês, porque não tem em português, infelizmente, foi Os Pioneiros da Ciência, que é do Oliver Lodge, um dos maiores espiritualistas, quase espírita, eu diria assim, tem inclusive obras traduzidas aí em português, porque ele realmente foi grande, um cientista denomeada. O cara que inventou o negócio do rádio lá, aquele lá, esqueci o nome dele agora, o italiano lá, era para ser dele. Que na verdade os estudos faziam parte, não foi dele, sabe por quê? Porque ele não tem interesse material, ia ter um conflito, ia ter que entrar numa briga jurídica, ele abriu mão. É um cientista da maior reputação e não vai ter um cara que vai falar para você, não, esse cara aqui, eu estou falando de Joseph Olive Lodge, Sir Joseph Olive Lodge. Esse é o caminho, por exemplo, aquele cientista que eu passei o livrinho para vocês, que eu sugeri que você, do Carlo Roveri. Esse cara faz parte de uma instituição das mais avançadas no estudo da física quântica, da teoria da relatividade, e olhe lá, e outras coisas, da poeira dos astros, e ele faz aquela obra, é uma obra que fala de coisas profundas, numa linguagem bem facilzinha, para a gente ter o mínimo de vislumbre de para onde, entendeu?
Então, eu não estou dizendo que esse site que você está mostrando não tem credibilidade, esse negócio todo, mas só pela sequência da coisa aí, eu já questiono ele. Eu já questiono algumas coisas dele aí. Quando ele fala assim, porque fala assim num tom que como se já tivesse alguém no universo que conhecesse isso, no nosso planeta, que conhecesse. Nem a ciência conhece, meu Deus do céu. Nem a ciência, nos seus modos mais avançados, não sabe o que é matéria, ciência. Eu espero ter contribuído e não ter Zélia, te desmotivado nessa direção e ter, entendeu? Porque eu sei que eu vejo o seu desejo, você tem uma vontade de ferro. Se nós todos aqui nos imbuirmos com o desejo que você tem a gente vai voar muito alto, mas a gente tem que ter cuidado para não se dar com os burros na água, Você que entendeu? tem experiência, que tem aí os livros, você poderia pegar os livros, estudar esse assunto, porque nós já finalizamos esse assunto da Via Láctea. Nós Não, mas, terminamos. mas o que você acha Aí, que nós temos a estudar sobre a Via Láctea, Zé? Zero. As informações que estão lá sim, sob o ponto de mas vista científico eu servem para queria nós. trazer conversei com a Terezinha, Entendi. a quantidade, eu queria saber de estrelas Eu e tudo posso ir esses. lá em alguma dessas obras que eu li, estudei, fazer alguma referenciazinha e trazer alguns aspectos, não o meu, Isso, desses faça cientistas, para isso. dar uma noção. Mas aqui você, lendo um artigo, aí você já falou em quantos milhões de sóis? Sim, Sóis. Esse sim. Sol aí, o nosso Sol, é o único do nosso sistema planetário. Tá? Mas na Via Láctea tem milhões. Então, veja bem. Tem Então, essa é a informação. bilhões. Quantos planetas falou aí? Quantas na Via Láctea? Então, números, coisas. Eu posso fazer isso Vai aí e comigo. procura no site que Ah, você conhece aí em Não, inglês, aí site você. não. Eu não mexo com site, pessoal. Eu vou em obras. Pronto, você vai lá É, e se for, traz. se for em site, eu vou em site de O quê? instituições científicas reconhecidas no mundo inteiro. Pegar mais. Certo. Porque isso Porque aí também tem. aqui temos o Space, aí vê se você conhece, e está falando, está mostrando as fotos, a Não, foto eu do. entendo o que você está falando, eu entendo isso aí, entendo o seu Então, o desejo. objetivo foi esse. Não, eu sei, mas quando você Esse falou foi que o jamais objetivo. olha só como que é engraçado isso. Quando você falou de começo, por causa dessas fotos, por causa do site aí, que eu falei, puxa, não é possível que seja verdade, que jamais foi fotografada. Aí eu já fiquei, falei, eu nunca olhei para isso, velho. Mas aí eu fui ver, eu sabia que não era foto de selfie, como você falou aí, nem ninguém vai ah, tirar foto. só que foi uma Não tira, brincadeira. não tira nem Não, da, ele né? colocou uma forma para É uma conversar, brincadeira, seja gente, uma aquelas brincadeira. fotos que Não, mas eu mostram. comecei, da forma que você colocou, Zé, eu coloquei em dúvida se a Via Láctea tinha sido jamais fotografada por satélites, por, por telescópio, por isso, aquilo, entendeu? E eu falei, pô, será que é isso mesmo? Podia ser. Por que não? Podia ser, porque como é que a gente vai saber disso em detalhe, a não ser lá em fontes? Certo. Ô, Mas eu faço. Terezinha, Agora, se a gente ler esse textozinho aqui, que nós já começamos a ler, mas não tivemos um segundo de tempo de falar, nós vamos ver uma série de coisas que falam, oh, pô, Zé, olha aqui, ó. Porque o cara é cientista e é um espírito que sabe está milhões de falando, anos. Antônio, qual o texto? A gente já viu do Via Láctea, a gente viu Não, eu todo, estou falando. terminamos Ah, não, não ia todo. ler? Você não ia voltar? O quê? No texto da Nós já Gênesis? terminamos Via Láctea. Eu sei que terminando. Aí eu queria trazer algumas fotos e Ah, alguns entendi. Você acha artigos que. da atualidade. Esse foi o objetivo. Não, mas a atualidade aí, quando você fala atualidade, envolve uma série de questões. Atualidade, Sim, mas por que intermédio, de quem e já tal. terminamos de falar sobre a Via Láctea. Eu queria trazer algumas fotos e alguns artigos atuais. Esse já Não, eu achei. terminamos Não, Via tudo bem. Láctea. Olha aqui, Bom, aqui fala, por exemplo, no texto, em 30 milhões de sóis. Você acabou de ler, já são mais de 200, sei lá quanto. Tá então é aqui, por eu isso que quero. eu trouxe, Viu, né, Antônio? Antônio? Não, mas Viu, esses dados é Antônio? fácil você conseguir, Zé, de forma mais, entendeu? Já são de 200 a 400 bilhões de sóis Bilhões. só na Via Láctea. E Só aqui na fala em galáxia. 30 milhões, Terezinha, Então, cento e poucos anos atrás. Você vê mas como que isso é. foi no século XIX, né, Antônio? É, Não, Agora, eu sei. Não, mas do século XIX, de 30 bilhões para 400 bilhões. é.
veja a nossa capacidade de ficar nos chafurdando muito em cima disso, né? Não, mas ela é pesquisa atual, né? É a pesquisa Não, atual. eu sei, mas Ó, vamos fazer Terezinha, uma coisa? seguinte, isso muda alguma coisa na nossa visão, no nosso entendimento? Não, mas só para a gente entender. Mas Eu acho importante a Não, gente eu conhecer, sei, né? mas a minha preocupação é que quando você começa a pegar fontes de tudo quanto é canto, de repente você pode pegar e falar assim, não seja que a gente vai, entendeu? Mas não tô questionando, eu fui claro de dizer isso, não estou questionando tudo certo, o você dá a tua objetivo. opinião. A gente procurou aqui saber mais ou menos o que eu gostaria de saber. Por exemplo, nós estudamos semana passada a teoria. Eu falei assim, mas faltou algumas imagens, faltaram algumas coisas que eu gostaria de saber. O que que você Não, acha? quanto a Mas foi por isso, isso que eu estou trazendo. Já terminou a Via Láctea. Foi por isso que, assim, Terezinha, está faltando alguma coisa. Eu queria Uhum. ver algumas imagens. O que que você acha? Algumas não, coisas quanto a isso tudo bem, assim, mas você entendeu? mostrou a primeira, já entrou na questão da foto, eu falei, será que nunca foi fotografado idealmente? Aí já começa, Não, ela a coisa falou começa a evoluir. céu, estava falando céu Andrômeda, está se referindo a outras coisas. Mas sabe o quê? Ô, Terezinha, eu vou Hum. aqui mostrar. Continua, não tem nada contra isso que você está fazendo aí. Eu, Eu eu não. não vou falar uma coisa que eu falo do meu marido, não, porque está online. Entendeu? Por isso que eu não vou falar. Então, onde eu estava? Meu Deus, aqui. Foram 19 voltas, não foi? Pronto. E esse aqui foi o que eu trouxe, que estava questionando sobre o que eles mostravam na época do corona, e que estava falando aquelas poesias todas que eles mostravam. Isso aí você já falou. Já Mostrei. Aí a Via Láctea não é um ralo. mostrou. Tá. Lá no núcleo da galáxia vive um monstrinho que ela usa uma coisa muito mais simples para ser compreendida. Eu procuro coisas simples para me entender. Eu não tenho a capacidade de um Antônio Leite, de uma Clara, de uma Terezinha. Tem que ser. Aí você tá Mas sendo eu não humilde tenho. demais. Não, mas eu não tenho. Eu procuro coisas mais simples para ser entendida. Entendeu? Então, lá no núcleo da galáxia vive um monstrinho interessante, um buraco negro, com 4 milhões de vezes a massa do Sol. Não é dos maiores. Tem galáxia com monstros, ou seja, esse do buraco negro, de mais de bilhões de vezes a massa do Sol. Mas o nosso está crescendo. Sabemos que tem estrelas desaparecendo lá perto, e isso quer dizer que tem gás sendo consumido também. Mas será que um dia vamos cair dentro do buraco negro junto com o Sol? Não. Os buracos negros só exercem influência na região bem próxima a eles, e nós estamos a mais de 28 mil anos-luz de distância. Teríamos que estar apenas a 13,00013 anos-luz do buraco negro. Seria 17 vezes o raio do Sol para corrermos qualquer perigo de sermos engolidos. Aí ela vem dizendo, o quarto, são 6. Não conhecemos nenhum por cento de todas as estrelas da Via Láctea. Além das 200 bilhões de estrelas, nossa galáxia tem também outros componentes, como planetas, poeira e gás. Mas, quando observamos o céu noturno, vemos apenas 5.000 dessas estrelas com nossos olhos. As outras estão muito longe e não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos do auxílio de telescópios terrestres e satélites para localizá-las. Hoje em dia, já catalogamos mais de 2 bilhões de estrelas com o satélite Gaia, mas ainda faltam muitas e nem sabemos se um dia catalogaremos todas. Provavelmente não,
pois a poeira interestelar funciona como uma parede, dificultando a passagem da luz das estrelas mais distantes. Aí ela trouxe essa imagem aqui, aí ela diz: concepção artística da Via Láctea, vista de frente. O sistema solar está está em letras vermelhas, e a órbita do Sol está marcada em amarelo. Aí está dizendo foto da NASA e diz daí, agora fala sobre a fonte. Canibalismo entre galáxias é normal. A Via Láctea não está sozinha. São bilhões de outras galáxias no universo. Porém, como ela é bem maior do que as vizinhas, tende a atrair essas galáxias anãs, que ficam orbitando ao seu redor, como é o caso das nuvens de Magalhães. Há casos até de canibalismo. A anã Sagitário é uma das que virou comida. Hoje, suas estrelas fazem parte da nossa população estelar, mas nasceram lá, na anãzinha. Descobrimos isso quando notamos uma região no céu que tem estrelas de cores e idades diferentes do resto da galáxia. Esse tópico é muito efervescente e, nos últimos anos, estamos concordando com os resquícios de galáxias que foram engolidas. Sexto, nosso futuro na galáxia não será muito feliz. A maior vizinha da Via Láctea, a galáxia Andrômeda, está vindo na nossa direção a uma velocidade de 300 km por segundo, em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ela estará aqui, pertinho, e colidirá com a Via Láctea. A fusão final terminará em apenas uma única galáxia, bem diferente das duas que existem hoje. No entanto, as colisões entre galáxias raramente resultam em estrelas se colidindo, porque elas estão muito distantes uma das outras. Já o gás presente no meio interestelar será bastante afetado quando o gás colide. Aí ela mostra essa imagem da colisão. Pronto. Era esse aqui que eu queria trazer sobre os 6 fatos sobre a galáxia. Foi a curiosidade. Eu trouxe como curiosidade da galáxia. Há outros da Webb, do Space Telescope, que tem falando sobre a galáxia da parte espiral. Eu não sei, Terezinha, o que você acha? Eu não sei se seria interessante comentarmos sobre isso, ou o que vocês acham. Ou entrarmos sobre a origem das estrelas, sobre a base. O que você acha, Terezinha, gente? Eu acho que o básico para nós entendermos, como está aqui no livro A Gênese, né, do Galileu, ali está o básico para nós entendermos o que é a Via Láctea, sendo que nós temos apenas, né, que ver as conquistas atuais, né, porque não tem nada de errado lá, mas só que hoje nós temos informações que ampliam aquilo que Galileu colocou lá. Não desmentem, mas ampliam, né? Como o número de sóis, ele fala em 300 mil, né? Para 30 mil, 30 milhões.
né? Hoje é de 200 a 400 bilhões de sóis, né? Só na Via Láctea, e outras informações mais. Mas o interessante é que não tem nada conflitando com Galileu. Está só ampliando, porque hoje nós temos telescópios possantes, né? Que perscrutam aí o universo e trazem informações muito mais completas, o que é normal. Termos informações mais completas hoje do que se tinha no século XIX, completamente normal. E isso aí para nós é o básico, porque nós não temos condições, eu penso, de nos aprofundarmos muito nesse assunto, não é? Eu acho que nós temos que entender o básico aí para nós entendermos. Para mim, olha, entendermos a posição da Terra com relação ao Sol, né? O Sol dentro da galáxia. A galáxia, dentre as outras bilhões de galáxias, aí nós temos uma pálida ideia da imensidão, né? Da criação desse cosmos, a imensidão, a infinitude e a grandeza dessa criação. Então, para nós que não somos da área, né, essas ideias mais básicas dessas informações que o Galileu está nos dando, eu acho que é fundamental e, por enquanto, pelo menos, eu acho que é o necessário para a gente entender a grandiosidade da criação divina. Agora, ficarmos nos aprofundando muito, né, sem termos uma pessoa aqui da área para nos orientar, eu acho que Mas isso foi isso que nós conversamos. sim, não. Assim que foi iniciado, teríamos o ponto de vista de Galileu, que é a base, mas iríamos trazer, de vez em quando, os artigos atuais. Sim, o que nós estamos fazendo, É que estamos nós fazendo. estamos fazendo. Então, essas Sim. curiosidades serão trazidas sim. Claro Tem que que vamos procurar ter. alguns sites que sejam confiados, são curiosidades do nosso dia a dia, né? Que tem aqui. Viu, E Zélia, eu sempre tive, já há anos que eu tenho essa ideia, que esse capítulo do livro A Gênese nós deveríamos estudar, mas tendo a visão atual, para a gente saber em que porque ponto não nós teria estamos. lógica. Porque se nós vimos agora a diferença. Bom, aí eles estão no 146, eles estão falando, no item 37, sobre estrelas fixas. Sim. Mas, Terezinha, nós também não vimos semana passada o que seria estrelas. O que vem a ser estrelas, na verdade? Porque ele está se referindo aqui a estrelas fixas. Mas o que seria estrelas? Então, pelo que nós aprendemos até com o próprio Galileu e com as pesquisas que a gente faz, as estrelas são sóis, né? As estrelas são sóis. Nosso Sol é uma estrela, Uhum. não é Aí eu isso? Uhum. Era isso que eu queria trazer, porque nós estávamos falando sobre estrelas, vamos iniciar sobre estrelas fixas, mas eu falei assim, peraí, mas nós não sabemos, estamos falando sobre estrelas fixas, mas o que vem a ser estrela? O que é uma estrela? Hum? Hã? Então, Nós pode falar, Zé. aqui, eu fui buscar também num artigo, e ele fala, espero que esteja aqui. É muita. Ele fala, o que vem a ser, está aparecendo? Uhum. Tá Estrelas certo. são grandes esferas formadas por plasma aquecido a milhares de graus. Seu formato deve-se à sua gravidade, que aponta em direção ao núcleo da estrela. Estrelas são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação
em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Pronto. Então, Aí né, ele Zélia, vai. uma curiosidade aí é que se pensava antes que o Sol ele é assim, né, quente, luminoso, porque era, como é que fala? Chamas, né, fogo. Era feito de um fogo que irradiava esse calor e essa luz. Hoje já sabemos que não é isso, né? Ele é, olha, de plasma, né? Eles Uhum, são formados de plasma, né? E uhum, emitem luz e calor, e outros tipos de radiação, né? Então, não tem uhum. nada de fogo, né? É uma coisa importante, é uma curiosidade para a gente saber, que a gente tinha uma ideia errada do Sol. E quando ele fala sobre como as estrelas são criadas, eu falei, uai, como? Como é? Porque eu não tenho noção, gente. Tá? Por isso que eu vou em busca. Aí eu pergunto assim, vocês sabem o que significa? Porque quem souber, uai, aqui não é um estudo, cada um pode trazer o conteúdo para nós conversarmos, estudarmos. Foi isso que a gente, desde o início, havíamos comentado. Gente, quando houver um conteúdo que nós falamos, estamos sobre o tema que estamos estudando, vamos em busca. Né? Ah, ele está dizendo aqui, as estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. As grandes nebulosas, por exemplo, são berçários de estrelas, uma vez que em seu interior grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Quando os gases responsáveis pela formação estelar aproximam-se, a velocidade deles aumenta, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura. Certo. Condensação de gases que aglutinam, atração. Isso nós vimos a parte da atração, da gravitação, da rotação, isso havíamos visto. Nós tínhamos visto isso logo no início, né, do estudo Uhum. da uranografia, tem uma explicação de Galileu sobre a formação, né, Isso. das estrelas, o Sol e depois os planetas, né? Ele explica ali. E vimos também que desculpa, e trouxemos isso também, e até estava o Fernando, e conversamos sobre a rotação e a gravidade e tudo isso. Bom, Olha, agora, Zé, só com relação a esse aspecto, olha aqui, no você item quer 20, aonde? Aonde, Terezinha? uranografia geral, no item 20, olha. Espera aí, só um Ora, instante, deixa eu ir lá, porque fica mais fácil de contextualizar. 20, 20º? isso, Aqui. olha aí. Os sóis e os planetas, né? Como ele explica lá. Ora, ocorreu que em um ponto Desculpa. Uai, estava certo, não estava? saiu Aqui. 20, comecinho do 20. Está aqui. Aqui, Para os mim. sóis e os planetas. Ora, ocorreu que em um ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir primitivamente, uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Referimos-nos ao conjunto ao conjunto da nebulosa, né? Pode baixar, Zélia? Ah.
Novas forças surgiram após esse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, a segunda a afastá-las. Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e seu raio é aumentado, conforme ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga incessantemente desenvolvida por essas duas causas predominou rapidamente sobre a atração central. Assim como um movimento muito rápido da tiradeira rompe a corda, arremessando o projétil ao longe. A predominância da força centrífuga destacou, aqui que começa a explicação, né? Destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou uma nova massa, isolada da primeira, porém submetida ao seu domínio. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, converteu-se em movimento de translação em torno do astro solar. Então, esse primeiro movimento aqui da nebulosa formou o Sol. E o Sol, que é uma estrela, foi a formação de uma estrela, que é o Sol, né? E o Sol, no seu movimento circular, destacou-se uma parte dele na região equatorial, formou outro astro, que ficou em torno dele, que seria o planeta Terra e outros planetas. Então, ele explica aí a formação da estrela. E nós vimos aqui, trouxemos também a imagem da rotação, da translação. Vimos a parte que nós vimos da linha do Equador, trouxemos a imagem, estudamos sobre isso. Vimos os movimentos, que até fomos pela internet ver os movimentos elípticos. Entramos nos satélites, que já passamos. Então, isso foi tudo visto. O que realmente estava faltando era trazermos uma noção a mais. Vimos também essa parte aqui, dos satélites naturais. O que estava faltando era só um pouco da Via Láctea, que ficou a desejar um pouquinho. Trouxemos toda essa parte, já foi dito, conversado, né? E aqui vamos. Pronto, vamos lá. Eu acho que podemos agora, já temos uma noção melhor. Você tem alguma coisa a acrescentar, Terezinha, em relação à Via Láctea? Alguém tem? Essa parte aí, não. Alguém tem? Clarinha, Antônio? Não, eu não tenho, velho. Vamos seguir. Clarinha? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então tá. Então eu acho que podemos iniciar, Terezinha, 37? Podemos. É a página 146. Então, nós vamos começar aqui as estrelas fixas, né? Isso. Muito bem. Eu pus umas notinhas do lado, eu pus o número para não esquecer de mostrar, entendeu? Então, estrela fixa, as estrelas denominadas fixas e que constelam nos dois hemisférios do firmamento não estão isentas da atração exterior, como supõe geralmente. Longe disso, pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Aí eu gostaria de voltar aqui. Deixa eu ver agora se eu me acho. Acho que é aqui. Está aparecendo aí? Um texto? Tá? Sim. Estrelas fixas. Aqui eu peguei, tem aqui embaixo tem o site de onde eu peguei, né? Tem o link. As denominadas estrelas fixas são o nosso céu noturno. Aqueles objetos celestes que enxergamos brilhantes no céu, principalmente em noites mais escuras, em locais com menor poluição luminosa,
e que aparentam não se mover. Então, aparentam não se mover, né? É chamada fixa porque elas dão a impressão de que não se movem. Em relação aos outros astros que conseguimos perceber no céu e que se movimentam, como a Lua e os planetas, as estrelas estão sempre paradas, dando a impressão de que são fixas. Esses corpos celestes que se movimentam rapidamente foram chamados de estrelas errantes e mais tarde de planetas, ao passo que as outras estrelas denominam-se fixas, embora se movam sim, com uma velocidade infinitamente menor. Então, foi pouca coisa que eu peguei de estrelas fixas, né? Voltou aqui o texto do Galileu? Voltou? Ainda não. Ainda não. Não. Deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí. Agora eu não vou conseguir de novo fazer ele voltar. Tem que fechar Você isso aí. minimiza, Terezinha, e depois entra. Eu minimizei, mas não Então vem aqui. fecha totalmente. Ah, acho que agora vai. É aqui, ó. Voltou, né? Isso. Voltou. Então, olha, então ele fala aqui, longe disso, pertencem à mesma aglomeração de ácidos. Essa aglomeração de ácidos é o nome a expressão que ele usa para falar da nossa galáxia, aglomeração de ácidos, né? Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, e cuja região equatorial projetada no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Os sóis que compõem a Via Láctea são solidários entre si, né? Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. Então, ele está falando aqui da nossa galáxia, né, a Via Láctea, em que os sóis são solidários entre si, né, eles se influenciam, né, eles se influenciam mutuamente. Então, eu acho muito interessante isso, importante, porque está tudo ligado no universo, as coisas não estão isoladas, né? Tudo é um mecanismo que funciona e um está relacionado ao outro, como aqui na Terra. A natureza inteira, ela não é separada, né? É uma cadeia, né? Desde o mais ínfimo ser até nós, seres humanos, é uma cadeia que estamos todos ligados e todos sofrem influência de uns sobre os outros. E isso acontece no cosmos também, essa influência, né? Dentro da nossa galáxia e entre as galáxias entre si também, né? Alguém quer falar alguma coisa aí a respeito disso? Posso continuar? Bom, esses diversos sóis, como o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários, que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Isso que eu acabei de falar. As mesmas leis que presidem a nossa vida aqui no planeta, né, de interdependência, de interrelação, funcionam no espaço também, né? Uns, como Sírios, né, são milhares de vezes mais grandiosos em dimensões, em riquezas, que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito importante. Aí eu coloquei também aqui uma nota, né? Vamos ver se eu não vou me perder aqui. Eu acho que não entrou. Deixa eu botar aqui. Não. Quando eu saio, depois na hora de entrar, eu não consigo. Beleza, hein? Acho que agora vai. É aqui. Muito bem. Entrou, né?
Isso. Então, a nota 2 é essa aqui, que fala sobre Sírios, né? Sírios, ou Sírio, é a estrela mais brilhante no céu noturno, com uma magnitude de 1,46, né? Que eu não sei explicar o que é isso, né? Localizada na constelação de Canis Maior, ou Cão Maior, às vezes chamam de Cão Maior essa constelação. Pode ser vista a partir de qualquer ponto da Terra, sendo que no hemisfério norte é considerado o vértice do Triângulo Invernal. A melhor época do ano para observação situa-se em meados do mês de janeiro, quando atinge o meridiano à meia-noite. Todas as estrelas brilham, mas nenhuma brilha como Sírius. Visível de qualquer parte da Terra, ela é a estrela mais brilhante da noite, né? E aqui vem o nome Sírius, de origem grega, que significa cintilante ou ardente, né? No passado, esses adjetivos eram comuns a qualquer estrela, mas Sírius sempre foi o melhor exemplo. Essa estrela pertence à constelação do Cão Maior, que no Brasil fica mais evidente nos meses de verão. Aliás, calor e Sírios são sinônimos. Também tem aqui o link, né? Para quem desejar entrar. Então, vamos ver aqui agora, voltar aqui. Voltar lá para o Galileu. Aqui. Bom, são milhares de vezes, os Sírios, né? Uns como Sírios são milhares de vezes mais grandiosos em dimensões e em riquezas que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Também estão rodeados por planetas em maior número e bem superiores aos nossos. Olha como é importante, né? Os Sírios. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número de sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, é acompanhado por seus irmãos da mesma idade e forma no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções distintas das que competem ao nosso Sol. Então, aqui também achei interessante, né? A gente vê aqui. Estou aprendendo, Zé. Aqui, olha, sistemas binários, que ele está falando, né? Dos sistemas binários. Olha que interessante aqui. Ao observar o céu em noite isenta de nuvens, poucos imaginam que boa parte das estrelas, aparentemente tão isoladas, são, na verdade, pares, ou conjuntos de estrelas. Quando estão gravitacionalmente ligadas, esses pares são denominados de estrelas binárias, ou estrelas duplas. Define-se estrela binária como um par de estrelas ligadas pela gravidade, que giram em torno de um centro de massa, né? Ou em torno de um planeta. Então, tem planeta que tem 2 sóis ou 3 sóis, né? As estrelas podem formar ainda sistemas triplos ou múltiplos, com mais de 3 estrelas, todas ligadas gravitacionalmente. Então, elas são ligadas pela ação da gravidade. Os membros de um sistema binário estelar são denominados de componentes. A estrela mais massiva ou brilhante de um sistema binário é a componente primária, e sua companheira em geral mais fraca, a componente secundária. Isso aqui é lógico, é uma criação artística, né? Mas um planeta aí, iluminado por 2 sóis, né? Aqui também está o link, né? Cielo Brasil, Revista Brasileira de Ensino de Física. Tá? Achei interessante isso. O que vocês acharam? Achei também essa parte do sistema binário que eu fui procurar, eu falei assim, o que ele está se falando? O que eu achei
que há a possibilidade do Sol ter uma irmã gêmea. E como é que é isso? Aí eu fui Não, procurar. não o nosso Sol, né? Não o nosso Sol, não. São sistemas que existem ligados a outros planetas. O nosso Sol é único, não tem irmão gêmeo, não. Eu estou falando do artigo, Terezinha, que eu vi. Hum. Eu não estou afirmando nada. Quem sou eu? Eu Mas, não sou nem astróloga, mas né? existiria no planeta, no sistema solar, Terezinha, algum dos nossos planetas? Ah, Aqui esse Não artigo fala, que eu né? achei não fala se é dentro do Certo. nosso. o Mas quê, Antônio? O que que você eu perguntou que eu achei. não entendi? Se algum dos planetas do nosso sistema solar teria esse sistema binário. Uhum. Ele, você encontrou alguma coisa, Clarinha? Foi sobre isso que você encontrou? Eu fui atrás de entender melhor Sírios. Ah, O, tá. siste- o sistema binário, por um acaso, eu não fui atrás. Eu entendi, né, essas estrelas que são duplas e como funcionaria, mas eu não fui atrás do sistema binário. Mas é uma coisa a ser vista sim. Ele tá falando, ele tem aqui, que fala, aqui, A deixa gente eu pode mostrar. pesquisar, né? Se no sistema solar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver só um instantinho. Isso aqui eu encontrei, sabe, gente? Aí eu gostaria de comentar com vocês sobre essa, porque eu não entendo. Eu falei, eu queria saber, porque você está falando binário é duplo. E por quê? Aí a Terezinha foi, leu sobre isso, e o que ele diz que haveria sobre essa parte de planetas, eu não entendi muito bem, não, porque eu não entendi o que ele queria dizer. Ela falou, deixou claro, eles têm essa imagem no site que fala sobre o Sol, sobre os planetas, até aquilo que nós vimos e tudo. Mas eu queria saber o porquê. Por que bi? Aí ele tem falando assim: o Sol é a estrela central do sistema solar e todos os planetas, asteroides, cometas, poeira e satélites giram ao seu redor. Ele possui uma massa de 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume de 1.300.000 vezes, é isso? Maior. Já nos primeiros anos de escola, já aprendemos sobre a magnitude dessa estrela. Olha só, aí que me inculcou, gente. Mas você já ouviu falar na estrela Nêmesis? Nêmesis? Olha, É, estrela. Esses. eu tinha um artigo que eu não me aprofundei nele, que diz que o Sol já teve um irmão gêmeo. O Sol Então, já teve. aqui, O nosso Sol. Mas eu Nêmesis, não me aprofundei nesse artigo, não. aqui Nêmesis, a irmã do Sol. Aí aparece a imagem. Aí, olha só, a hipotética companheira do Sol foi sugerida pela primeira vez em 1985 pelos físicos R. A. Müller. Bom, Müller é em alemão, quando tem um laut. E Piet Hout e Mark Davis. Isso aí, Antônio sabe ler melhor em inglês do que qualquer um aqui. Foi levantada a hipótese de o Sol possuir uma irmã gêmea, que seria uma estrela escura e pequena, conhecida como anã marrom, com uma órbita milhares de vezes mais distantes que a de Plutão. Por isso que eu estou trazendo para a gente conversar sobre isso. Nessa Uhum. teoria, o Sol faria parte de um sistema binário. Sua estrela irmã é chamada de Nêmesis, ou estrela da morte, por conta do seu alto potencial de destruição, que poderia arremessar cometas, meteoros e asteroides de encontro à Terra e ao interior do sistema solar. A teoria diz que sua órbita ao redor do Sol dura algo em torno de 27 milhões de anos. E em determinado momento, ela atravessa a nuvem de Oort,
Em alemão seria só com O, né, Marinette? Oort, mas aqui são dois. E arremessa asteroides e cometas para todos os lados, podendo chegar ao nosso sistema solar e atingir a Terra. Não há estudos que comprovem sua existência. A ausência de um campo gravitacional inequívoco ou crateras marcantes fez com que a possibilidade da existência da irmã do Sol permanecesse apenas na teoria. Aí ele vem falando algumas coisas e mostra que, graças ao telescópio Weiss, ele pode. O telescópio Weiss pode ser a esperança para encontrar a estrela irmã do Sol. Foi lançado em dezembro de 2009, com o objetivo de mapear o céu no espectro infravermelho. Ele já fez inúmeras descobertas importantes e detectou dezenas de novos cometas, mas com a gigantesca quantidade de dados gerados a serem garimpados, a possível descoberta de Nêmesis poderá levar anos. Aí ele vem falando e tudo isso, que depois eu envio o link para que vocês possam se aprofundar, caso vocês achem interessante. Porque eu queria saber sobre essa parte, o que seria esse sistema binário. Eu nunca tinha visto essa parte da irmã gêmea do Sol. Bom, interessante isso. Eu achei muito interessante. Tem aqui, viu, gente? Ele vai muito fundo. Tem outras coisas. Achei muito interessante que eu não sabia sobre esse Weiss. Para mim, Weiss é casa de câmbio. Eu não sabia sobre Weiss. Vamos voltar. Alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa a deixar, Antônio? Um comentário, né? Isso. Eu faço a seguinte colocação. Nós sabemos aí, nós já vimos aí na própria leitura as dimensões do nosso Sol em relação aos planetas que dele vêm, certo? Que dele nascem, é isso? Terezinha, não é isso que a gente... É o que, Assim, o que assim, Galileu explica, né? Galileu explica correto. dessa forma, né? A própria relação do Sol em relação a nossa Via Láctea também, que a gente, inicialmente, eles falaram em 30, agora mais de 400 bilhões, então ele projeta uma coisa que fica realmente muito aquém. Teorias é o que o homem mais criou e inventou ao longo da história da humanidade. Ninguém tem nenhuma dúvida disso, e ninguém tem nada contra isso, né? Mas aí, fazendo essa relação do tamanho do Sol e da relação de atração entre o Sol e os seus planetas, seus satélites, seus cometas, que nem isso ainda se detectou. Por exemplo, a questão do satélite. Quantos satélites tem esse planeta, aquele outro, certo? Satélite, estamos falando de satélite. Tem um planeta, satélite, cometas e gases e poeira solar, essa coisa toda. E aí, de repente, a gente já começa explorar, ou seja, tentar entender uma teoria que fala da possibilidade de uma irmã. Eu não estou, não é uma crítica aqui contra o que foi dito aqui. A gente tem mais aqui que vem à tona, a gente tem que, né? Mas aí nós vimos que é uma teoria. Então, como teoria, até o que o Galileu fala aqui é teoria, porque isso aí não é um princípio doutrinário, uma verdade doutrinária, esse capítulo. Não faz nem parte da doutrina como tal, como essa estrutura. Então, mas aí, se vamos admitir que essa é o meu raciocínio, agora eu que estou falando. Se existisse essa estrela irmã de fato nesse nosso sistema solar, será que a ciência, em sua investigação sobre o nosso próprio sistema solar, que é os nossos planetas, mas aí a Terra é um dos pequenos desse aí, será que já não teria? Mas vamos lá, deixamos para... E aí eu faria a seguinte pergunta aqui. Pelo que nós já lemos desse capítulo, só para nós refletir sobre ela, sobre o ponto de vista de reflexão, desse capítulo, Uranografia da Gênesis, que é um capítulo, uma psicografia,
de um grande cientista, psicografado por outro grande cientista, se o objetivo maior aqui desse capítulo seria investigações no campo da, da, da pesquisa da ciência humana, que não deixa de ser, porque fala as coisas aí, tanto é que projeta para o futuro e a gente vem atrás acompanhando, ou se ele teria assim, um cunho mais a gente vê sob um ponto de vista de grandiosidade de Deus e do espaço infinito, ver a nossa pequenez e a nossa humildade. É as duas coisas, nós sabemos, mas qual que é o ponto maior? E aí, se a gente lê o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, do capítulo, primeiro parágrafo, primeiro tópico do primeiro capítulo, e ler o último, a gente vai ter uma noção de qual é o objetivo mais preponderante do estudo do capítulo em si. E aí a gente tem mais é que voltar a ele vezes e vezes e vezes, porque realmente toca em questões que a gente ainda estava E muito reler, pequeno, né, Antônio? muito pequeno. Terminar e reler. Reler, Tudo, estudar, reler reestudar e tudo. falar Porque nós teremos uma outra visão quando terminarmos o livro. na verdade, até aqui parece, se eu não me engano, Terezinha, você deve lembrar disso, você também, Zé, eu não sei se a Clara está desde o início do estudo Não. veio duas linhazinhas aqui, que até outro dia eu fiz uma questão, eu não consigo lembrar agora, tocando na questão moral. Hum. Mas qual que é o último tópico do parágrafo? A conclusão do parágrafo, exatamente isso. Aqui vai falar da ciência, tal, exatamente isso. Qual que é a última aqui, ó? Considerações morais. Então, isso dá uma Aonde, visão. Antônio? Ó, Ué, no 38? o último tópico do capítulo que nós estamos estudando. É o Ah, último tópico da uranografia geral. entendi. Vai passar pela ciência ainda, vai Ah, passar pela entendi. vida Agora sim. universal. É, E outra coisa, o interessante é a forma com que esse parágrafo, com que esse capítulo foi feito pelo Galileu. Essa mensagem psicográfica foi ditada. Começa lá de baixo das questões. Será que pequeno? E aquilo vai estar caminhando para o grande. Hum. Obviamente que quando fala aqui da Via Láctea, vai descer e vai falar das coisas menores. Fala do Sol, fala dos planetas, dos cometas, dos satélites. Hum. Mas aí eu estou fazendo referência. Qual que é o penúltimo tópico do capítulo? A ciência. É. E o último, considerações morais. Considerações morais, que é o objetivo maior, né, da doutrina espírita. Não, mas aí, Zé, e só para dizer para você que quando eu falo alguma coisa aqui, eu não estou questionando o seu desejo, que faz parte de nós, de a Não gente é ficar, que importante. devemos mesmo, mas quando a gente tem isso em mente, a gente até que ajuda, né? No caso aí, eu estou falando aí do capítulo. Porque eu estou falando isso para a Zélia especificamente, porque eu me lembro que a Zélia, lá, uns 2 capítulos antes da gente chegar. Aí você vai dizer que é minha mentira, mas não é verdade. Não vai ter condições. Ela já fazia bicho-papão dessa coisa aqui. E é Vai? bicho-papão mesmo, vai continuar Eu não sendo fiz, bicho-papão. fazia, não, eu faço. Esse, não, a Terezinha fazia ou não fazia? É, porque Eu eu não não sei o que fazia, nós vamos não, eu fazer. faço. Não, mas você acha que eu não faço? É. O que que Vamos não lá, ver se faz? a gente consiga. Peraí, gente, eu não me perdi. Não terminou. Ai, Não, 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 não. não Nós terminou, não. estamos terminou falando não, Mas de né? tudo verdadeiro. o que Oi, o, Deixa a Clara não fala, está só ouvindo aqui, a gente fica falando não, muito aqui, se o que eu tô, comprometendo e ela o desce que eu estou ouvindo, né? observando, né, e com as pesquisas que a gente vai fazendo assim, é que, pronto, já acredito umas coisinhas que se repetiu em vários artigos de várias revistas, em que esses planetas, né, desses sistemas binários, eles estão justamente conseguindo provar que tem a possibilidade, né, da existência da vida fora da Terra, né? Quer dizer que esse estudo nos leva a chegar a conclusões assim, com Galileu, né, vamos lá dizer assim, né, com Galileu, que provarmos, né, que realmente existe vida em outros planetas, né, e que um desses planetas são gerados justamente por esses sistemas binários.
Isso mesmo. Uhum. Então a gente fica assim, pronto, tá? A gente Muito bem colocado, Clarinha, porque aí ele está usando toda uma estratégia exatamente, né? Às vezes eu para fico assim, pô, poder transmitir o que havia já comentado, eu acho que foi no primeiro, Caracteres da Revelação Espírita, eu acho. Muito bem Verdade. colocado. Mas viu, Clara, nesse particular, a própria doutrina espírita, o próprio Kardec, ele coloca no começo de toda, né, esse questionamento do homem, sua arrogância, achando que o planeta sim, Terra, Uhum. como é que fala, do central, como era a teoria antiga lá que a Terra foi feita, é o único A lugar da Terra era o centro do Dentro universo. da. é o centro do Então, universo. a própria doutrina já vai colocando isso, né? E aí, aqui tá mais do que dito com palavras mais fortes, né? Mas porque se dirige É. à ciência como tal, né? A Sim. descoberta e tal, né? Porque não faz realmente nenhum sentido, né? Uhum. E aí vamos admitir que nessa linha de raciocínio, claro, essas pesquisas mais modernas, atuais, primeiro tem que dar certeza que existe esse sistema binário, que isso aí não é só uma teoria, está no Isso campo da não é Não, não teoria. é uma comprovado. E já teoria. vem sendo investigado, correto? É uma teoria. Mas Até, até eu achei aqui que, pronto, a maioria dos sóis, né, que são do tamanho do nosso Sol, vamos lá dizer assim, eles sempre têm um outro Sol binário. Pronto, tem mais um. correto. Aí poderia ser um desses 400 e não sei quantos bilhões de sóis na Exatamente. 400 e tantas galáxias e por aí vai. Mas vamos Exatamente isso. admitir que vamos ficar no nosso sistema solar. Só no nosso Uhum. sistema solar, no nosso solzinho, que é uma estrelinha muito pequena, ele está muito satisfeito com ela, está querendo buscar outras lá fora, mas até que dá ajuda, né? Até que dá uma. Mas vamos admitir que essas teorias avançam e primeiro se chega a um ponto que vai dizer, não, realmente existe esse sistema binário, existe essa irmã do nosso. A gente vai até ficar feliz, porque a gente tem irmã também, né? Por que que só não pode ter, né? É. Aí, Então, aí vai falar, não, aí ele avança um pouco mais, vai falar, não, tem vida nesse. Nós poderíamos, aqui, nós, eu estou dizendo nós espíritos, nós quatro aqui, dentro da visão que a gente já tem da doutrina, vai falar, nós pronto, cinco. acabou. É Nós isso, não cinco, é tem. 5 ou 6. Estamos em Eu digo, não tem cinco. mais vida fora desse sistema binário da nossa Via Láctea, do nosso planeta, ou não? Quer dizer, não dá nem para pensar, né? Nem começar a falar, Somos porque. cinco. Exato. Bom, Você Zé, tem, você Célia? O que está está bem, Zé? doendo aí? O que você está sentindo dor? É? vamos continuar? Vamos. Vamos lá, porque eu tenho que sair 7h30 em ponto Isso. hoje. Eu também não vou poder ficar muito. Já estão com esse final, Olha, né? faltam cinco, só para poder finalizar pelo menos Não, não, o certo. início. Vamos A lá. gente ficar falando, você perde aqui no tempo. Então, dando continuidade aqui, né? Falamos lá dos gêmeos, né? Dos sóis gêmeos. Lá, os anos não se contam. Então, nesses mundos tem o sistema binário, né? Ou até mais sóis, né? Lá, os anos não se contam pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma luz dupla são dotados de condições de existência inimagináveis para quem não saiu desse pequeno mundo terrestre. Então, o sistema de vida, estado da matéria, as leis, né? As leis são as mesmas em todo o universo, mas funcionam de acordo com a realidade do planeta, né? Então, nós não temos nem ideia de como funcionam as leis dentro desses mundos. Os outros astros sem secto, privados de planetas, né? Outros astros que não possuem planetas em volta, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Eu não entendi essa frase. Por quê? Astros privados de planetas, astros que não têm planetas, sóis que não têm planetas, receberam melhores condições de habitabilidade? Eu não entendi essa frase, eu até gostaria de saber quem pode explicar essa frase. Porque Podemos condições ver de, para o próximo estudo, Terezinha, porque é interessante Terezinha, não, isso. mas peraí, qual que é a sua dúvida, Terezinha? Outros porque astros. condições de habitabilidade tem que ter planeta. E aqui não tem planeta, Não, eu mas não aqui está dizendo, esses são os outros astros, no caso aí, o outro Sol, né?
Outros Eu- astros, quer dizer, outros sóis, sem séquitos, privados de planetas, sem planetas em volta, não, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Habitabilidade tem que ter planeta. Entendeu a minha sério? dúvida? Sério? Tem que ter planeta? É lógico, vai Então, morar você onde? tá. No Não, Sol? mas peraí, mas e vamos ser os espíritos. E aquele planeta transitório que Kardec fala que não tem Mas nenhuma aqui está condição igual ao falando. nosso. Aí já é uma suposição, né, Antônio? Aqui está Não, dizendo não, 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 privado peraí, de Terezinha, eu estou planeta. falando de Kardec, eu estou falando de Não, Kardec. não, aqui, eu estou falando aqui dessa frase, né? Ah, não, aqui tudo bem, mas aqui é o seguinte: nós poderíamos questionar a possibilidade de um Sol que não tem planetas, porque ainda não se chegou desse nível de ter os planetas e ter condições de habitabilidade. Não está dizendo de que tipo, que ele está se referindo a coisa que se perde no. Aí a gente teria que falar, não, é impossível ter vida fora dos planetas, como que no universo só existem planetas, existem sóis, galáxias e mais galáxias, universo, o homem já fala de universo, aí é uma coisa assim muito avançada sob o ponto de vista de cogitação que a gente não pode aquilatar, mas também não pode duvidar, porque Não, não estou eu não duvidando. tenho dúvida, Eu não estou eu não duvidando. tenho dúvida que no universo de Deus tem vida até lá na hora que está Sim, explodindo não, eu não estou duvidando disso, eu só não o estou buraco indo negro. pela frase. Não, mas não é isso que está dizendo aí? O que você chamou atenção aí, para mim não faz muita, é que um astro sem séquito. Se Tem sem séquito certo. não tem planeta. E como é que Receber vai ter condições. condições, e como é que vai ter condições de habitabilidade? Mas aí nós estamos pegando o sistema solar nosso, Terezinha, o nosso Como Sol, modelo, né? como algo padrão no universo, no Certo, tá espaço certo. infinito de Deus. Uhum. Tá Ele tá certo. falando Nesse sentido, tudo bem. Mas é Então, isso que eu digo, porque está falando de possibilidades. Quer dizer, ele vai lá em cima, depois ele desce cá embaixo para mexer com os nossos. é, Entendeu? É, é, vamos o é o que embora. eu entendo. Também não sou dono da E não verdade vai aqui para dar para afirmar nada, terminar mas. hoje, não, viu, Zé? Não, não Não tem dá. problema. Vamos fazer o seguinte, vocês me Deixa eu só permitem parar terminar a esse gravação, aqui. a Deixa ela gravação. terminar o parágrafo, Ô, Zé. Zélia, deixa eu só terminar esse Ah, parágrafo desculpa, pensei que Ela tivesse parou sem terminado. terminar. Bom, outros astros sem séquito, privados de planeta, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Em sua imensidade, as leis da natureza estão diversificadas. E se a unidade é a principal palavra do universo, a variedade infinita é seu eterno atributo. E Aqui tocou num negócio profundo. é Unidade na verdade. diversidade aí. Tem coisas Já que a estou gente vendo, não já tô conhece, ouvindo isso por né? aí, né, Terezinha? Tem Bastante, né? Oh, Tem oh. sistemas, né? Tem sistemas de vida, sistemas de mundo que nós não temos condições de saber como são, né? E não podemos tomar o Esse, nosso como Esse padrão. conceito, unidade na diversidade, nós estamos tendo ele agora. A gente não tinha isso, Uhum. não. Achava Nem que céu e tudo, nem inferno. tudo é aquela Falou mesmo. coisinha quadrada, tal, né? E por aí vai. Então, Bom, vocês me permitem, eu vou só terminar aqui a gravação, tá? Para que nós 39, possamos né? continuar. Então, no próximo estudo, item, daremos continuidade ao 39. 39. E como o Antônio vai fazer uma pesquisa sobre o assunto, estaremos Ah, eu vou trazer, não, esperando. eu vou dar uma corridinha em algumas obras que eu li e trazer assim algumas Isso, informações Isso, vai, que vai não foi ajudar isso. repassado bastante, né? Vai e ficar Pronto, é bom. dizendo claro. Por isso que e eu vou terminar aqui dizendo. a gravação. Gente, no próximo semana, o Antônio trará a sua pesquisa, auxiliando-nos. Não, Até a não valoriza próxima. tanto assim, né? Zé, não valoriza tanto assim. Tchau, Olha aqui, gente. ó. Até a próxima. Tchau. Ó.